cada mês a gente tem uma tentativa de falar sobre uma das ênfases que nós entendemos aqui na igreja. Essas ênfases são bases e são estacas que a gente marca, entendendo se nós estamos ou não vivendo coerentes com o que nós cremos. Então, por exemplo, existem algumas como grupos pequenos, existem outras como discipulado, existem outras como oração, e nós fomos falando sobre várias delas. Hoje nós estamos começando a última das ênfases que a gente vai citar nesse ano, e é sobre finanças. É engraçado que finanças, ele é um assunto complicado. Muito porque a igreja, vinculada a finanças, e igreja, quando se fala de dinheiro em qualquer lugar da nossa cidade, as pessoas se preocupam e falam: vão pegar meu dinheiro, o que eu vou fazer então? Porque pastor é ladrão, é óbvio, que a gente vê na TV. Porque igreja pega o dinheiro de pobre, pega dinheiro de todo mundo, diz que vai enriquecer e não acontece nada disso. E é por isso que nós hoje precisamos esclarecer sobre finanças, esclarecer sobre o que a Bíblia fala e sobre o que a Bíblia não fala, as promessas de Deus com relação a finanças e as promessas que Deus não faz com relação a elas. Nós precisamos voltar à palavra de Deus para entender o que é a verdade. Pensando em tudo isso, eu queria começar falando sobre a arte que você consegue ver aqui atrás. Não sei se você já viu numa nota de dólar, se você já foi agraciado com uma dessas que vale R$4 e até mais. Bem nessa nota está escrito: In God we trust. Em Deus nós confiamos. E é engraçado porque tem uma mensagem bíblica, quase uma mensagem evangelizadora em uma nota de dinheiro que muitas vezes a gente não vê. A gente não está usando aquela nota para todas as coisas espirituais. É uma nota que a gente vai comprar o pão no mercado, as coisas que a gente precisa, trocar de carro. Agora, sabe de uma coisa? Na nota de real também está escrito. Está escrito uma coisa um pouco diferente. Se você vê na nota de real, bem pequenininho, mas bem pequenininho, está escrito: Deus seja louvado. E é engraçado, porque quando a gente pega uma nota de dinheiro, a gente recebe nosso salário, nós recebemos o fruto do nosso trabalho. Quando a gente encosta no dinheiro, dificilmente a gente pensa: Deus seja louvado através desse dinheiro. O que a gente pensa é: obrigado, vou pagar meus boletos agora. Agora sim eu vou pagar as coisas que eu preciso, agora sim eu vou comprar as coisas que eu quero, eu vou trocar as coisas que eu tanto anseio. O meu desafio para você e para mim, nessa série que a gente vai começar nesse domingo, é você conseguir completar com sinceridade essa frase: quem vai ser louvado com o dinheiro que Deus tem te dado? Essa é a pergunta. E quando você souber responder isso, com clareza, com tranquilidade, você vai ver quem está governando sobre a sua vida, sobre todos os seus bens, sobre tudo que você tem. Por isso, eu queria começar com uma história. Conta-se a história de uma mulher que morava próximo a uma floresta, e ela com o seu filho várias vezes passeava na floresta, até que de repente ela vê um lugar novo. Ela vê, então, algo que ela não tinha se deparado antes, algo que até então não era muito comum, muito normal para ela. Acho que o slide aqui só não está passando. Pode passar aí, por favor? E nessa caverna que ela enxerga, ela vê uma placa na frente. Quando ela chega perto e ora para aquela placa, a placa dizia o seguinte: você foi agraciado com a caverna mais rica de todos os tempos. Dentro dessa caverna existem pedras preciosas, existe todo o ouro, toda a prata, todas as coisas que você possa imaginar. Você tem apenas 2 regras para poder entrar e pegar essas coisas. A primeira é: quando você entrar, você tem 1 minuto para pegar todas as coisas que você pode pegar e então você sair. Porque em 1 minuto a caverna vai fechar. Se você não terminar o que você quer pegar ali dentro, em 1 minuto você vai se perder. A segunda regra é que você só pode colocar o que cabe numa sacola. Só pode levar o que couber em uma sacola. Muito bem, a mulher então se preparou, se organizou e partiu com seu filho para lá. Ela começou a olhar de um lado, começou a olhar do outro e falou: esse diamante vale mais, isso aqui eu vou conseguir trocar de casa e não sei o que. E foi pegando cada uma das coisas mais preciosas, colocou na sacola, foi correndo para fora. E então nos 10, 9, 8, chegou nos 3 segundos, ela saiu e fechou a caverna. Ela falou: agora sim, a minha vida está completa.
essa sacola vale mais do que qualquer dinheiro que eu poderia ter ganhado na minha vida de qualquer outra forma. Eu tenho tudo o que eu preciso em minhas mãos. Ela olhou para outra mão e o filho tinha ficado na caverna. É só uma ilustração, é só uma história, mas percebe que as coisas mais importantes da sua vida é o que você vai estar levando para o seu dia a dia. E as outras, elas vão ficar pelo caminho. Elas vão ficar talvez numa caverna, elas vão ficar em lugares distantes. Você vai trabalhar, você vai abrir mão de coisas, você vai perder horas e horas a fio e se desgastar pelo que é o seu tesouro. E as outras coisas, elas vão ficar pelo caminho. Por isso, com sinceridade, avalie quem está sendo louvado com o que você tem. Hoje é um culto de ceia, onde nós avaliamos a nós mesmos, como o nosso relacionamento com Deus está. Esse talvez é o assunto do dia, para a gente poder identificar. Por isso, o texto que eu queria compartilhar com vocês hoje é Mateus capítulo 6, de 19 até o 34. Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria te convidar a abrir, para a gente ler esse texto juntos então. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. E a verdade é que nesse capítulo, esse capítulo ele faz parte do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus deu diversos ensinamentos no começo do seu ministério, com relação às coisas mais importantes que os seus discípulos, que os cristãos, as pessoas que o seguiam, precisavam viver. E nesse contexto, em Mateus 6, ele faz várias comparações. Faz comparações sobre o que o discípulo faz, o que aquele que ama verdadeiramente a Jesus faz e o que o pagão faz. Ou seja, a pessoa que não se envolve com Deus e não ama ao Deus. E ele vai fazendo comparações em todo esse capítulo. Percebe que esse capítulo 6, ele começa falando sobre ofertas. Ele começa falando sobre a forma que a gente vai ajudar os necessitados. Que existe uma forma certa, existe também uma forma errada na nossa motivação. Diz como dar as esmolas também, como ajudar as pessoas que precisam. Jesus ensina a orar, e é isso que a gente viu no mês passado sobre oração. Como o discípulo ora e como o hipócrita orava, mostrando tudo que ele era poderoso e tudo que ele tinha. E o discípulo reconhecendo que não tinha nada e tudo vinha de Deus. A gente percebe como jejuar, a partir do versículo 16, existe uma forma certa, existe uma forma errada. E que se você está em jejum, entendendo que você diante de Deus está reservando aquele tempo de refeição para oração, você não pode fazer aquela cara e demonstrar aquela tristeza de estou em jejum, como sou espiritual. Mas lave o rosto, se arrume e se alegre com o tempo que você está tendo com Deus. São princípios que Jesus vai falando. Então, chegamos no versículo 19, onde Jesus começa a falar sobre todas as riquezas, sobre finanças, sobre a forma que nós vamos interagir com os bens que Deus tem nos permitido ter. E existe dentro delas uma forma certa, a maneira que o discípulo se porta, e uma forma errada, a maneira que alguém que não conhece a Deus se porta. Talvez na nossa vida a gente vai conseguir identificar coisas diferentes, e a gente vai precisar reajustar a nossa visão de finanças. E é por isso que nós hoje estamos começando essa série. Por isso, olha comigo então a partir do versículo 19 até o versículo 21, para a gente começar a conversar sobre esse texto. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha que coisa incrível. Quando Jesus está falando esse contexto, esse texto, essa verdade, ele está falando primordialmente para os seus discípulos. Existia uma multidão ao redor, mas ele estava falando para os seus discípulos, dizendo: se vocês querem me seguir, entendam essas verdades. Agora, se a gente pensar quem eram os discípulos de Jesus, não eram pessoas muito ricas, eram pescadores, pessoas simples, que tinham até aberto mão do seu trabalho para estar seguindo Jesus. Eles tinham um pouco, eles não tinham grandes recursos, porque o que Jesus está dizendo não é algo quantitativo. Eu cuidar com tesouro não é algo quantitativo, ou cuidar do meu coração, mas sim espiritual.
Existem pessoas que têm pouco, mas são tão apegadas ao dinheiro que matariam por ele. Existem pessoas que têm tantos recursos, mas que não se apegam a nenhum deles. E Deus os abençoa entendendo essa possibilidade também. Não é o quanto você recebe, não é o quanto você tem, mas a forma que você interage com todas essas coisas. Pessoas apegadas se frustram. E Jesus, então, ele classifica 2 tipos de pessoas. A pessoa que busca os tesouros da terra e a pessoa que busca os tesouros do céu. Cada uma delas vai ter consequências, positivas ou negativas. Olha que coisa incrível. Naquela época, os tesouros mais conhecidos que haviam nas casas e das pessoas começavam pelas roupas. A roupa que a pessoa colocava era muito importante. Tal você vê a história de José, quando o pai dele dá uma túnica colorida incrível, porque a roupa era muito valorizada. Não é tão diferente de hoje em dia também. Mas percebe como era importante para eles, os tapetes que eles colocavam na casa, todas essas coisas de tecidos importantes. Mas a verdade é que haviam traças, e traças que consumiam aquela roupa, e aquela roupa que valia tanto, de repente não valia mais nada, porque o valor dela tinha sido perdido, por uma pequena traça minúscula, que tinha furado de um lado até o outro aquele vestido. Se você tem CDs na sua casa, tem LPs, tem alguma coisa assim, fita de vídeo, provavelmente ou já mofou, ou já tem um buraquinho de traça, de cupim, alguma coisa que aconteceu. Infelizmente, as coisas que nós temos, por mais valor que a gente tenha, elas acabam, elas estragam, elas vão terminar. Segunda coisa, havia silos e celeiros muito grandes de alimentos, de cereais. E esses cereais, eles eram colhidos durante um ano inteiro, então era muito importante aquele sustento da família e o sustento da região. E o texto fala sobre ferrugem, mas é engraçado que a palavra original de ferrugem, ela não remonta só, principalmente para uma ferrugem metal, mas sim um processo de estragar algo alimentício. Possivelmente naquela época também tinha os mesmos insetos que atrapalhavam as colheitas e que, se entrassem num desses silos, estragavam tudo o que tinha sido feito. Então todo o alimento que ia dar o sustento para o ano, ele podia ser perdido. As pessoas não podiam colocar toda a sua confiança neles. Por fim, as casas eram feitas de barro. Uma casa de barro, facilmente ela é escavada. Os ladrões, eles arrombavam a casa, eles não precisavam nem usar porta, às vezes eles iam cavando pela parede mesmo, entravam, pegavam as coisas preciosas da casa e saíam quando ninguém tinha os visto. Todas aquelas economias que aquelas pessoas tinham eram perdidas. Esses eram os tesouros da terra. Agora, uma coisa muito clara para a gente entender: o problema não é você poupar, não é você trabalhar para se sustentar ou tentar prosperar financeiramente, você conquistando o seu trabalho cada dia mais, mas você colocar a sua esperança nessas coisas. Esse é o problema. Aí é onde mora o grande perigo. Muito bem, se essas coisas são os tesouros da terra, coisas das quais nós podemos perder, e como na nossa vida a gente percebe que tem coisas que a gente pode perder, existe uma outra classificação que Jesus faz, que são os tesouros do céu. Os tesouros do céu não são méritos ou formas que eu vou conquistar a graça de Deus, porque a gente é salvo pela graça, a gente é salvo por crer em Jesus simplesmente. Nada do que a gente pagou, possa pagar ou possa fazer vai nos garantir a salvação, somente crer em Jesus. Mas dentro disso, a verdade é que os tesouros do céu são todas as coisas que a gente leva após a morte. Alguns dizem que caixão não tem gaveta, então tudo que a pessoa acumulou durante sua vida, ela não vai levar. Mas a verdade é que existem coisas profundas. O fruto do nosso serviço a Deus, a Bíblia fala sobre o galardão. Nós não sabemos exatamente o que é o galardão, essa recompensa que Deus promete aos fiéis e o nosso serviço para Ele. Mas a Bíblia fala sobre essa recompensa, sobre esse galardão. A nossa generosidade, ela tem frutos. A forma que a gente ajuda outras pessoas, que a gente serve outras pessoas, o nosso caráter, de que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar todo o dinheiro do mundo, mas perder o seu caráter, a sua integridade, a forma de você agir, a confiança das pessoas e a confiança de Deus sobre você. Existem coisas muito mais valiosas do que todo o ouro e toda a prata que existe nesse mundo. E é sobre essas coisas que Jesus lembra.
Olha comigo rapidamente em 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 6, quando Paulo começa a entrar no mesmo assunto que Jesus há tanto tempo atrás tinha falado. Ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você conhece pessoas que abandonaram a fé por causa do dinheiro? Realmente, eu percebo que todos nós estamos factíveis, ou nós podemos viver isso também, se a gente começar a amar o dinheiro. Percebe que o problema não é ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a razão, é a raiz de todos os males. Agora, olha a continuação um pouco desse texto, quando ele fala, versículo 17: ordene aos que são ricos no presente mundo, para que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa santificação. Ordene-lhes para que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Acabamos de ver uma classificação sobre o que é o tesouro no céu. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida. Aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Se as coisas desse mundo são mais importantes do que qualquer outra que Deus possa oferecer, o teu coração está aqui. E você vai se frustrar porque vai perder. Em algum momento essas coisas vão passar. E em algum momento essas coisas podem ser perdidas. Pensa comigo, quantos aqui já perderam dinheiro de alguma forma? Compraram alguma coisa que viu que não tinha o mesmo valor, comprou uma coisa que logo estragou, foi roubado o carro, todas aquelas economias. Quantos de nós não perdemos coisas? Perdemos o dinheiro, perdemos os recursos, fomos assaltados de tantas formas. Nós perdemos. Mas quanto de nós também perdemos oportunidades de servir pessoas com os nossos recursos? E eu falo isso a começar por mim, porque eu vejo como eu sou mesquinho, e como eu sou arrogante, como eu quero guardar as coisas para mim, como eu quero reter para mim as coisas, e é difícil de ajudar os outros e contribuir, como eu seguro muito mais forte o dinheiro que eu ganhei com sustento, porque eu acho que é meu, eu esqueço que tudo vem de Deus. Agora, o que mais pesa no seu coração? O dinheiro que você está perdendo por algum bem que estragou, que não deu certo? Ou a falta de auxílio para com as pessoas que precisam? A nossa não ajuda para as pessoas que precisam? As oportunidades perdidas? Existe um homem, e até um filme sobre ele, A Lista de Schindler. O nome desse senhor alemão é Oskar Schindler. Ele era um empresário da época, na Segunda Guerra, no Holocausto, e ele entendeu que ele poderia comprar judeus para salvá-los do Holocausto. Ele começa a pagar então por cada um dos judeus e coloca essas pessoas na sua fábrica. Mais de 1000 judeus são salvos. Quando esses judeus são salvos na sua fábrica, a gente percebe que depois eles mandam uma carta de agradecimento para o Schindler. E a gente percebe no final dessa história, onde Schindler fala para eles: eu queria ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Se eu trabalhasse mais, eu poderia ter salvo mais 2, mais um que fosse. Se eu vendesse o meu carro, eu poderia ter salvado mais alguns judeus. Mas eu não fiz. Eu fui orgulhoso, arrogante, eu não fiz. Um homem que salvou mais de 1000 pessoas da morte certa, com o coração apertado. E nós que conhecemos a Jesus, nos importamos mais com as coisas que a gente perde do que com as pessoas que a gente pode servir, ou Deus que a gente pode servir através dos nossos recursos. O texto então continua, e a gente vê a partir do versículo 22, a continuação, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
O que ele está dizendo nesse momento, nesse contexto, é que a forma que você enxerga as coisas vai definir como você vai lidar com a sua vida. Ele começa falando como se os olhos fossem uma lanterna do corpo, uma luz que ela irradia e ela faz com que a gente perceba. Existe um foco importante. Quando você está focado em uma coisa, você consegue perceber e definir todas as características daquela coisa. Ou a gente está focado em Deus, em quem Ele é, no que Ele pode cuidar de nós e do que nós podemos servir a Ele. Ou a gente está focado nas coisas desse mundo. E sinceramente são tantas. Porque às vezes a gente está preocupado com o carro que está dando problema, a gente quer trocar. Outras vezes a gente está preocupado com a casa que a gente queria trocar. Outras vezes com a roupa que a gente precisaria ter. Outras vezes com o status que a gente queria mostrar pelas coisas que a gente tem. Cada vez a gente está focado em alguma coisa. Ou a gente foca em Deus, ou a gente não vai ter foco nenhum. Ou a gente foca no que é importante, ou nós perdemos completamente o nosso foco. E aí então Jesus, Ele fala sobre a estrutura de tudo isso. De que o amor ao dinheiro, ele não é um problema de preferência. Não, eu gosto, eu valorizo. A gente tem aquelas frases bonitas para mostrar. Eu valorizo o dinheiro que eu conquistei, porque eu trabalhei duro a minha vida inteira. Esse dinheiro é meu e agora eu posso mostrar o valor do meu trabalho. Sim, a Bíblia fala sobre o trabalhador é digno do seu salário. Mas o amor ao dinheiro não é um problema de preferência. O amor ao dinheiro é um problema de idolatria. Porque quando eu amo ao dinheiro, eu estou tirando Deus do lugar dele e eu estou colocando outra coisa. E é engraçado que quando Jesus usa esse texto, ele coloca dinheiro como se fosse uma entidade, ele chama Mamon. Como se fosse literalmente um Deus a quem as pessoas serviam e a quem até hoje controla a nossa vida. Porque você percebe como a gente vive em prol das coisas que a gente quer conquistar? A gente fica sempre tentando um outro passo, uma nova conquista e dá uma nova oportunidade e a gente quer conseguir fazer as coisas melhores para nós, para nossa família. Existem áreas legítimas nisso, mas correr atrás dessas coisas com amor, como se fossem as coisas mais importantes da vida, isso é perder tempo. Isso é você colocar mamon, o dinheiro, no lugar onde só Deus deveria ocupar na sua vida. A palavra sobre ninguém pode servir e o servir, ela se refere a como se fosse um escravo mesmo, que ele tem dois senhores. Agora imagina um escravo que tem duas pessoas que mandam ele. E um diz, você vai para cá, e outro diz, você vai para lá. Ou você vai para cá, ou você vai para lá. Se você obedece um, você desobedece outro. Se você obedece o outro, você desobedece um. Não tem como servir a dois senhores. E é isso que Jesus diz, ou você vive por Deus, ou você vive pelo dinheiro. Ou você caminha junto com Deus, ou você caminha ansioso pelo dinheiro que você quer conquistar. Não existe como você seguir as duas coisas. Agora percebe um escravo, um servo daquela época, o que eles mais compreendiam é que todo escravo, todo servo, ele não tinha tempo para si próprio. Todo o tempo dele era utilizado para o seu senhor, porque ele pertencia ao seu senhor e todo o seu tempo, todos os seus recursos, tudo que ele vivia era para aquele senhor. Você já percebeu como tantas vezes a gente usa todo o nosso tempo, todos os recursos que a gente puder, em prol das coisas que a gente quer conquistar? Eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou conquistar mais, eu vou ter mais dinheiro, vou ter mais recursos para que eu consiga fazer as coisas que eu tanto quero. Mas dificilmente a gente pensa, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar, eu vou fazer as coisas para poder servir a Deus de uma forma mais clara ainda. Porque nós somos egoístas. Eu, com muita sinceridade para vocês, eu sou absurdamente egoísta. Eu tenho percebido nessas últimas semanas como eu prefiro gastar um pouquinho menos no rateio do alimento. Então todo mundo vai no restaurante, os jovens vão, todo mundo pega todas as coisas, e teve um ou dois que tomou mais de um refrigerante. Eu falo, não, cada um paga o seu, porque não peguei um refrigerante a mais, vamos dividir agora. São pequenas coisas, mas eu percebo como elas crescem no meu coração, e como eu fico ansioso com o dinheiro que eu perco. E como eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada mais com a pouca porção que eu perco de dinheiro, ou que não deu certo uma coisa.
Eu fico ansioso e eu perco tempo, porque eu percebo que muitas vezes o meu tempo não está sendo dedicado a Deus, está sendo dedicado ao que eu quero conquistar, ao que eu quero conseguir, e eu estou atrás dessas coisas que vão ser perdidas, que a traça vai correr, e que eu não vou conseguir manter para a minha vida. Para quem você trabalha? Essa é a pergunta. Para quem você trabalha? Para servir a Deus ou para servir o dinheiro? Para você servir a Deus com seus recursos ou para você servir a si mesmo com as coisas que você consegue fazer? Essa é uma grande pergunta. Eu confesso que eu estou completamente errado em tantas áreas e eu preciso crescer muito nisso. Como é difícil a gente valorizar e entender que tudo vem de Deus. O que Ele nos permite ter é uma dádiva dEle. A gente precisa ser grato e reconhecer que é dEle. O texto então continua, e a gente lê a partir do versículo 25, que diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos vestir, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Até aqui. Olha esse argumento que Jesus mostra então. Ele fala sobre a ansiedade. E como a ansiedade não é algo normal para o cristão, não pode ser algo normal para o cristão, porque se eu creio e se eu entendo que Deus vai trazer tudo o que eu preciso para a minha vida, eu não posso ficar ansioso com as coisas que ainda não aconteceram. Deus está cuidando dos detalhes. E então Jesus apresenta basicamente 4 argumentos, 4 percepções para a gente entender. Não esteja ansioso, porque Deus está cuidando dessa área. Se você se identifica comigo, você é um tremendo ansioso. Quantas vezes eu fico preocupado com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o ano que vem, com as coisas que vão acontecer. Como é que vai ser os recursos? Com filha pequena, com esposa, as mudanças, as coisas que a gente precisa comprar. Quando a gente tem filha pequena, e eu sei que a maioria de vocês já passou por isso diversas e diversas vezes, existe uma frase que paira no ar da família, que é assim: a gente precisa comprar? A gente precisa comprar uma fralda, mas tem que ser aquela fralda porque senão vaza. A gente precisa comprar a fórmula, porque precisa ter a fórmula que a pediatra pediu. Pô, pediatra, por que não pede um leite em pó, um ninho ali, está mais barato que a fórmula? Mas a gente precisa, e o dinheiro vai indo. Quantas vezes eu fico ansioso com essas coisas? Mas o que eu percebo é que nada faltou até agora. E o Senhor vai suprir todas as coisas, todos os detalhes como tem suprido nossa vida. Olha então junto comigo as 4 percepções de Jesus que Ele traz sobre a ansiedade. Versículo 25 ele fala: Deus é o Senhor das necessidades. Ele é o Senhor das necessidades, porque se Deus nos deu a vida, Ele vai nos trazer os recursos necessários. O versículo 25 começa dizendo isso: não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é mais importante que a comida, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ou seja, Deus vai cuidar das necessidades. Deus sabe as suas necessidades reais. O problema é que a gente entende que as nossas necessidades estão muito além do que a gente precisa. E a gente sempre anseia um pouquinho mais e fala: mas eu trabalhei tanto tempo, agora eu mereço ter um pouquinho mais. Eu tenho que ter essas coisas vão me trazer alegria, é isso que eu estou procurando indo atrás.
Deus é o Senhor de todas as necessidades. Ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos. Se nós agradecemos a Deus pelo que Deus tem nos dado, a gente precisa aprender a agradecer a Deus pelo que Deus tem tirado. Se a gente agradece a Deus pelos sims, a gente precisa aprender a agradecer a Deus pelos nãos, porque vem dele também. Deus sabe o que nós precisamos. E talvez chegue um momento, e eu percebo vários desses momentos, onde Deus chega para mim e diz: Samuel, você não tem maturidade para lidar com esse dinheiro, então me dá. O dia que tu tiver maturidade, eu te devolvo e você vai saber usar de uma maneira diferente. Quando eu estive no seminário, eu percebia que o recurso que a gente precisava para pagar a mensalidade era muito maior do que eu conseguiria acumular. Eu trabalhei então por diversos meses para juntar, mas todo o dinheiro que eu juntei pagava nem 6 meses da mensalidade. E eu percebo que teve muitas pessoas que me ajudaram. Muitas pessoas, tios, avós dos Estados Unidos e outras pessoas que também ajudaram regularmente de diversas formas. No meio desse auxílio, eu lembro de olhar a conta bancária e às vezes tinha 10 mil reais. Era mensalidade, né? Mas às vezes sobrava um pouco. E tinha aquele valor e eu ficava pensando quantas coisas eu vou fazer com isso. Eu lembro quão imaturo eu fui em tantas vezes, de não saber lidar com o valor que tinha ali, porque era um valor suado de pessoas que estavam ajudando e auxiliando. E eu lembro que eu comecei a orar falando: Deus, se eu não tiver maturidade para lidar com esse recurso, que o Senhor me tire esse recurso. Muito bem, eu me formei, eu vim para Porto Alegre e eu comprei um Golzinho. O Golzinho deu todos os problemas que podia ter pensado. E todo aquele dinheiro conquistado, recebido na verdade, não conquistado com trabalho, ele se foi. Eu entendi a resposta de Deus muito clara, dizendo: Samuel, você não tem maturidade. O teu necessário, ele é bem pouquinho, porque se tu tiver um pouco a mais, tu já gasta. Tu não sabe, tu precisa aprender. Tu precisa aprender que eu sou o Senhor do teu tempo, eu sou o Senhor dos teus recursos, e eu estou aprendendo. É difícil, porque não é fácil eu reconhecer essas coisas. Mas sendo sincero, que incrível poder reconhecer. E que incrível poder dar um passinho que seja em direção a Deus. Segundo argumento, versículo 26, ele fala ali: observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O que ele está dizendo ali é que Deus é o Senhor do sustento. Todo o sustento vem de Deus. A própria natureza confia nele. De novo, nós não estamos falando que a gente não pode procurar ter uma poupança e se organizar e não, cada dia eu vou ter o recurso e eu vou esperar Deus me trazer, eu não vou nem trabalhar, porque Deus vai trazer. Não é isso que a Bíblia fala. Provérbios fala de o preguiçoso, ele precisa conhecer a formiga, para ver como ela trabalha diligentemente todo o tempo, para poder no inverno estar abastecida e conseguir lidar com as suas dificuldades. O que ele está dizendo é que de Deus vem todo o sustento. Não existe R$1 na sua conta bancária que não tenha vindo de Deus. Ele é o dono de todas essas coisas. Agora, quando Deus é o dono de todas essas coisas e Ele nos permite ter um salário ou ter algum recurso, Ele está dizendo: eu estou confiando a Ti algo que é meu. Como é que você vai utilizar algo que é meu? Você é um mordomo. Você não está utilizando algo seu. Mas se Deus é o Deus de todo o sustento, Ele sabe que não vai faltar as coisas quando forem necessárias, o necessário não vai faltar, e é Ele quem vai nos sustentar. Se você talvez está no momento de desemprego, entenda que Deus continua sendo o teu sustentador. Ele vai trazer formas diferentes, Ele vai fazer recursos diferentes. Faça a sua parte com excelência, de buscar o seu sustento, de trabalhar, de ir atrás, de mandar o currículo, mas entenda que Deus é quem te sustenta. E se você tem um emprego garantido por 30, 40 anos, saiba que ele não é garantido. Tudo pode mudar. Hoje a gente tem visto no Brasil que as pessoas que mais tinham salários garantidos, hoje são parcelados, hoje têm perdido salário, hoje têm saído de empresas. Deus é quem nos sustenta, não somos nós. É Deus quem nos sustenta. E a gente precisa entregar essa confiança a Ele. Terceiro argumento, o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora a mais que seja a sua vida? Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor de todo o tempo. Não adianta a gente se preocupar pelo que ainda não aconteceu, porque nós não sabemos até quando a nossa vida vai.
Existem pessoas super saudáveis, com muitos recursos, que de uma hora para outra, Deus leva. Existem outras pessoas que estavam à beira da morte e Deus tem preservado. Nós não sabemos. A gente tem uma ficha invisível na ordem da morte e a gente não sabe quando que vai ser. Simplesmente a gente sabe que a nossa vida aqui vai se encerrar. Então de que adianta eu ficar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com o que ainda não aconteceu? Entenda que Deus é o Senhor do tempo. Ele sabe todos os seus dias, eles estão marcados. Deus conhece, Deus sabe o que você vai precisar em cada um deles. Confie no Senhor do tempo e a sua ansiedade vai diminuir. Por fim, o versículo 32 diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ou seja, Deus é o Senhor da paz. Os pagãos, as pessoas que não conhecem Deus, que não confiam nele, é quem ficam ansiosas com todas essas coisas, porque Deus sabe o que a gente precisa, e Ele vai trazer e você pode ficar tranquilo. É engraçado, tantos e tantos missionários que eu já ouvi falando, dizendo: a gente não tem salário, a gente não tem o recurso certo, mas Deus está trazendo o salário, o sustento, Deus está trazendo o que a gente precisa, e a gente confia nele. Como é especial confiar nele. Eu já escutei tantas histórias de pessoas que não tinham o dinheiro para o gás. Então, de repente, chega uma pessoa na casa e fala: eu queria te emprestar esses R$60, Deus me mandou te emprestar e tal, e era exatamente o valor do gás. Deus sustenta, Deus traz tudo o que a gente precisa e por isso a gente pode ter paz. Conheço uma pessoa que está preocupada com seu dinheiro, ou em ganhar mais, ou em perder o que tem. Você vai ver uma pessoa ansiosa, uma pessoa que o tempo inteiro está correndo atrás das coisas, o tempo inteiro está preocupado, não está tranquilo. Se você vê pessoas absolutamente ricas, você vê pessoas preocupadas, elas não estão tranquilas, porque elas sabem que elas querem ter mais, elas sabem que aquilo não é garantido, e elas estão constantemente correndo atrás de coisas que elas não vão levar para a eternidade. Deus é o Senhor das necessidades, do sustento, do tempo e da paz, e a gente pode confiar nele. Por fim, a gente termina esse texto com os 2 últimos versículos do capítulo, que dizem assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então Jesus termina esse contexto dizendo as 2 formas que a gente consegue vencer todas essas ansiedades. A primeira delas é a prioridade, é colocar Deus no seu lugar devido e entendendo: Deus, tudo o que eu tenho é teu, o que eu sou eu coloco aos teus pés. A gente acabou de cantar isso. Não tem nada que seja meu, tudo é do Senhor. Então eu quero usar 100% dos meus recursos para o Senhor. Eu quero entender que a contribuição que eu faço na igreja, ela é para o Senhor, é uma devolução, é uma gratidão, é um símbolo de gratidão pelo que o Senhor tem me dado. Mas eu entendo que todos os outros, 90% ou quanto seja, que eu tenho retido para mim e guardado, também são do Senhor. E se o Senhor me pedir para investir esse dinheiro em pessoas, investir esse dinheiro para servir outros, investir esse dinheiro para o teu reino, eu quero fazer isso, porque é 100% teu. Eu vou te buscar em primeiro lugar, porque o Senhor vai trazer todas as coisas que eu preciso. O Senhor me sustentou até agora, e o Senhor vai sustentar. Queridos, como é difícil falar essa declaração. Eu falo com temor, porque eu sei que as coisas que eu falo aqui na frente, Deus me cobra na mesma semana. E eu sei que vai ser difícil. Mas como é incrível quando a gente entende que quando Deus é prioridade, nada mais importa tanto. As coisas, as roupas, os bens, elas são secundários. É interessante a gente ganhar, é muito bom ganhar presente, é muito bom a gente trabalhar e conquistar alguma coisa, mas é tudo de Deus. E se eu entendo que o meu carro é do Senhor, eu vou dar carona para as pessoas, eu vou servir a pessoas com o carro e eu vou servir a Deus com o que eu tenho. Se eu entendo que a minha casa foi o Senhor quem deu, eu vou entender que eu quero convidar pessoas para estar lá e servir pessoas através disso e cuidar delas também e servir a Deus. Eu vou entender que os recursos que eu tenho são dele e eu vou buscar primeiro ele, porque ele vai trazer tudo o que eu preciso. A segunda verdade, ela é tão profunda quanto confiança. É a arte
de viver um dia de cada vez. Como é difícil a gente se preocupar com hoje. Porque o que o texto diz é, hoje já vai trazer preocupações suficientes que vocês nem vão conseguir lidar. Vocês vão depender de mim, Deus está falando. Até para as coisas de hoje. Vocês querem se preocupar com amanhã? Não adianta, gente. Se hoje vocês não conseguem lidar com o que está acontecendo e eu estou sustentando vocês, o que adianta vocês se preocuparem com amanhã? Que vocês nem sabem se é certo, nem sabem como virá e nem sabem se virá. Viva a cada dia integrando para Deus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Entenda que Deus, Ele vai te prover o pão de cada dia, o alimento diário para aquele dia e apenas para aquele dia, o necessário para o que hoje você precisa. Deus vai prover a graça necessária para o dia de hoje. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia e é por isso que nós não somos consumidos. Deus vai trazer o perdão, a graça, a misericórdia necessária para o seu dia de hoje. Por isso entenda que tudo que você precisa hoje, Deus vai trazer. Mas você precisa confiar nele. E quando você viver o hoje, você vai entregar para Ele o amanhã. E você vai entender que Ele vai cuidar de todos os detalhes, que não são seus, que não são meus, são dele. Priorize a Deus, busque em primeiro lugar e confie no Senhor a cada dia. Hoje é um dia que você vai precisar da graça. E é como se fosse um copo renovado, para que Deus trouxesse exatamente a sua necessidade do seu dia. Eu acho muito engraçado que Elisa toda noite, toda madrugada, eu sou incumbido de dar mamadeira da madrugada, 180 ml, 6 colherinhas ali, eu já sei tudo de cor. E quando eu vou dar, eu sei que se eu der menos do que isso, ela vai chorar. E chora, que é uma beleza. É um talento para chorar que alcança notas incríveis. E se eu der mais, ela vai botar para fora. A medida, ela foi dada por um especialista. Precisa ser 180 ml. Porque senão, vai passar ou vai faltar. E aquilo sustenta ela por toda a manhã. E é o que ela precisa naquele momento. Queridos, entenda que a cada manhã Deus renova as suas misericórdias, a sua graça. E para o dia de hoje, Ele vai te dar exatamente a quantidade necessária. Não vai nem faltar e não vai nem sobrar. Não vai ter a mais de forma que a gente não consiga lidar. E não vai ter a menos de forma que a gente não vai conseguir se sustentar. Deus vai dar o necessário para aquele dia. Amanhã tem mais. E no outro dia também. Confie no Senhor. Eu queria concluir então, com a gente fazendo uma simples comparação. Porque o que esse texto tem falado é sobre o que o discípulo de Jesus ele faz e o que o pagão faz. Como o discípulo confia em Deus e como o pagão confia em si mesmo. Olha as comparações. A primeira característica do discípulo é que ele acumula tesouros no céu e não na terra. Não nas coisas que podem ser palpáveis e as coisas que eu consigo ter na minha mão, os bens, mas sim os tesouros do céu, as coisas que a gente não vê, não consegue apalpar, mas as coisas que a gente percebe que está servindo a Deus, que está entregando a Ele o serviço, o cuidado, a generosidade, todas essas coisas que a gente vai levar para a eternidade, implicações eternas. O discípulo cuida dessas coisas e acumula essas coisas. O discípulo, ele serve a Deus, ele cuida para Deus todas as coisas, ele entende que ele é um mordomo do que é de Deus. Ou seja, todo o seu tempo é de Deus. O tempo do discípulo 100% ele é de Deus. É um desafio para a gente, mas essa é a realidade. O pagão, ou a pessoa que não confia em Deus, todo o seu tempo é para mamon. Todo o seu tempo é para essa divindade, o dinheiro. Todo o seu tempo é para acumular mais, é para conquistar mais, é para ter mais, é para se juntar aos recursos, todo o seu tempo para fazer isso. O discípulo, ele depende de Deus. Ele não é ansioso porque ele depende inteiramente de Deus. Ele sabe que nada vai vir dele, mesmo que ele trabalhe, pode ter um momento que perca o emprego, que as coisas não funcionem, que seja roubado. Ele não depende de si mesmo, depende de Deus. Agora o pagão, ele depende inteiramente de si mesmo. E quando a gente depende de nós mesmos, a gente fica ansioso, porque a gente sabe que não é garantido. Porque nós talvez não vamos conseguir trazer o que precisa. E a gente vai ficar ansioso. Por fim, o discípulo, ele vive o hoje.
Hoje ele entende que Deus deu o necessário para ele viver, necessário para ele caminhar, nada mais do que precisa. Agora o pagão, a pessoa que não ama a Deus, não vive com ele, ele vive o amanhã. É essa a ansiedade. Eu vivo sempre preocupado com o amanhã, e o depois, e como é que vai ser amanhã. E são coisas que a gente não consegue garantir. Pensando em tudo isso, baixa a tua cabeça para a gente ter um tempo de oração. Talvez Deus está te lembrando de coisas que você já sabe, coisas que você percebe na sua vida, que estão como prioridades erradas. Talvez quando você olha para a sua vida, você olha e percebe que quem está sendo louvado é você mesmo, é o dinheiro, e não Deus, com os recursos que você tem. Talvez você percebe que você tem ido tanto atrás dessas coisas, que você tem deixado coisas na caverna, deixado coisas no caminho, deixado coisas tão importantes. Use esse tempo agora para você entregar diante de Deus as suas ansiedades, o seu coração, os seus recursos, entendendo que Ele vai cuidar de tudo e nada vai faltar.